E aí, amigos, beleza? A dica de hoje, vamos dar uma olhada sobre os compostos covalentes. Mas o que seriam esses compostos? São aqueles compostos formados por ligações covalentes, né? Só para dar aquela relembrada, quais são as 3 ligações químicas que unem os átomos? Ligação iônica, ligação metálica e ligação covalente, que é o tema da nossa aula hoje. Só para relembrar novamente, como é que uma molécula faz ligação covalente? É quando se junta um A metal com A metal, ou A metal com hidrogênio, ou quando a diferença da eletronegatividade entre os átomos for menor ou igual, menor que 1,7 ou igual a 0, né? Botei aqui alguns exemplos de compostos, olha para cá, olha só. O primeiro deles é o gás cloro, Cl2. Aqui embaixo, representei a sua fórmula estrutural. Um átomo de cloro fazendo uma ligação covalente com outro átomo de cloro. A pergunta que eu faço para vocês, essa ligação covalente é uma ligação covalente polar ou apolar? Sempre pensa assim, ó, eu tenho essa ligação juntando átomos iguais, então na realidade essa ligação junta átomos com o mesmo valor de eletronegatividade. Se o valor da eletronegatividade é o mesmo, a diferença desses valores vai ser igual a 0. E toda vez que a diferença da eletronegatividade for igual a 0, a substância faz que tipo de ligação? Covalente apolar, tá? Então, beleza. Essa molécula faz uma ligação covalente apolar, mas a molécula em si é uma molécula polar ou apolar? Existe um jeito de se ver isso. Existe um conceito chamado vetor polaridade. É um vetor que sempre irá apontar numa ligação química para o elemento mais eletronegativo. Aqui nesse caso, como a eletronegatividade é exatamente igual, não existe ninguém mais eletronegativo, não existe nenhum vetor polaridade. Então, nesse caso, a gente diz que aqui não existe um vetor resultante. Então, aqui, ó, o que eu botei? O momento dipolar, que é a soma de todos esses vetores, é igual a 0, já que não existe nenhum vetor resultante. Toda vez que o momento dipolar for igual a 0, a molécula será apolar. Então, analisa aqui comigo. O Cl2 faz uma ligação covalente apolar e a molécula é apolar. E qual seria a geometria desse composto? Ó, se a gente analisar aqui, quanto é que valeria o ângulo dessa ligação química? Dando uma análise superficial, isso aqui é o que? Ângulo de 180 graus. E toda vez que o ângulo da ligação for de 180 graus, a gente diz que a geometria dela será uma geometria linear. Beleza? Vamos ver mais um composto? Olha aqui, ó. Olha o H2O, né? Famosa água. Extremamente útil no nosso dia a dia. Olha a água aqui. Molécula da água, forma estrutural. Um átomo de oxigênio ligado a 2 átomos de hidrogênio. Pensa aqui comigo agora, ó. Eu tenho uma ligação entre o oxigênio e o hidrogênio. São átomos diferentes que apresentam eletronegatividade diferente. Se o valor da eletronegatividade entre esses 2 átomos são diferentes, essa diferença não vai ser mais igual a 0. Vai ser uma diferença maior do que 0 e menor do que 1,7. Então, o tipo de ligação é o quê? Covalente polar. E a molécula em si? Molécula polar ou apolar? Agora vamos dar uma analisada, ó. Existe aqui a ligação entre o oxigênio e o hidrogênio. Existe alguém mais eletronegativo. E eu falei no exemplo anterior que o vetor polaridade sempre irá apontar para o elemento mais eletronegativo, ó. Então, aqui nessa ligação vai em direção ao oxigênio e aqui nessa outra ligação em direção também ao oxigênio. Olha para cá e me diz, eu tenho esses 2 vetores irá me dar um vetor resultante? Sim, né? Um vetor resultante para cima. Se eu tenho um vetor resultante, o que a gente coloca? Que o momento dipolar vai ser diferente de 0, porque eu tenho algum valor, eu tenho um módulo de um vetor resultante. Então, na realidade, essa molécula é uma molécula polar. E como é que seria o nome, como é que seria a geometria da molécula de água? Geometria angular, beleza? Olha aqui do lado, olha a molécula do CO2, gás carbônico. Coloquei aqui a fórmula estrutural, ó. Carbono fazendo uma dupla ligação com oxigênio de um lado e dupla ligação com oxigênio do outro lado. Vamos analisar os mesmos conceitos, ó. Eu tenho carbono ligado ao oxigênio, átomos diferentes, eletronegatividades diferentes, molécula covalente polar. Agora, a molécula vai ser polar ou apolar? Vamos ver? Vamos montar aquele vetor resultante, vetor polaridade? Nessa ligação aponta para o oxigênio, nessa outra ligação também aponta para o oxigênio.
Agora, me ajuda aqui, ó, eu tenho vetores em sentidos opostos e com o mesmo módulo. Por que o mesmo módulo? Porque eu tenho um oxigênio puxando dos dois lados. Mesmo módulo, sentidos opostos, esses vetores se anulam. Se esses vetores se anulam, a molécula não apresenta um vetor resultante, momento dipolar igual a zero. Se o momento dipolar é igual a zero, a molécula é apolar. Se a gente analisar aqui, ó, quanto é que vale o ângulo dessa ligação? Essa ligação apresenta um ângulo de 180 graus. Se apresenta um ângulo de 180 graus, a geometria é linear, tá? Vamos aqui para o último composto. Olha só, NH3, a amônia, né? NH3, vamos colocar aqui a fórmula estrutural. Aqui a gente tem um nitrogênio ligado a 3 outros átomos de hidrogênio. Vamos lá, novamente. Eu tenho uma ligação juntando átomos diferentes que apresentam eletronegatividades diferentes. Então, isso aqui é uma molécula formada por ligações covalentes polares, beleza? Agora, molécula polar ou apolar? Vamos analisar novamente? Montei aqui, ó, o vetor polaridade apontando sempre para o elemento mais eletronegativo de cada ligação, apontando para o nitrogênio, nitrogênio e nitrogênio. Se a gente fizer uma análise desses vetores, a gente vai chegar à conclusão que esses vetores aqui não se anulam. Aqui a gente vai ter um vetor resultante para cima. Se os vetores não se anulam, o momento dipolar é diferente de zero e a molécula é polar. Agora, qual seria a geometria dessa molécula? Geometria piramidal. Beleza, gente? Espero ter ajudado. Até a próxima.